boa noite você que está assistindo com a gente aí. Mais um Fala aí, Pastor. Dessa semana nós estamos com assuntos aqui tremendos, maravilhosos, que a gente já vai estar lendo para você aqui nesse dia, nessa quinta-feira, iniciando então mais um Fala aí, Pastor. Galera, pessoal que estiver entrando aí, já convida os seus amigos, convide as pessoas para estar conosco aqui, que hoje vai quebrar tudo. A Lu tem uns assuntos muito legais para falar conosco. Enquanto isso, você vai chamando os seus amigos aí. Nós estamos iniciando agora aqui pelo Facebook, no @r.zorzeto. Convida a galera, convida o pessoal para estar conosco aí, tá bom? Para a gente poder curtir com você esse momento maravilhoso. Tô tentando colocar algo aqui na minha televisão. Aí, peraí que eu tô ajeitando aqui. Quem sabe faz ao vivo, né, Lu? Com certeza, quem sabe faz ao Vamos lá vivo. então, galera! Vamos entrando aí, vamos convidando. Devanilda, boa noite, querida. Devanilda sempre tá aqui com a gente. Mandei em tudo quanto é grupo do planeta agora que nós vamos estar falando um assunto muito importante com a Lu. Daqui a pouquinho aqui nós vamos estar apresentando a Lu. Lu, deixa eu ver aqui. Lu, a sua imagem está um pouquinho para baixo. Deixa eu tentar melhorar. Isso. Não Sim, sei se o pessoal. Aí, Lu, ficou melhor assim. Você conseguir ficar mais perto um pouquinho? Tá bom, porque tem alguma ótimo. questão da configuração do teu celular aí, a gente não conseguiu. Aí, agora ficou legal. Ficou boa, ficou top. Pessoal, então vai iniciando. Nós já iniciamos há 5 minutos a nossa live de hoje do nosso programa Fala aí, Pastor. Mais uma edição maravilhosa aí. Eu sei que hoje está tendo 1 bilhão de live espalhado para tudo quanto é lado, mas como a gente sabe, toda quinta-feira nós temos aqui às 19 horas horário do MS e 20 horas horário de Brasília, o nosso Fala aí, Pastor. Eu tô dando mais um tempinho, viu, Lu? Só pra galera tá entrando com a gente aqui que eu tô acompanhando pelo Facebook. E aí a galera tá entrando, devagarzinho o pessoal tá entrando aqui para participar conosco mais um Fala aí, Pastor, dessa noite maravilhosa. Galerinha, então é o seguinte, nós temos aí um tema muito, muito legal. Já estou ali com a minha convidada. Daqui a pouquinho aqui a gente já vai se apresentando. E o tema de hoje qual as interferências ou a interferência do mundo online, o emocional da criança. Um assunto muito importante para a gente tratar aqui hoje, desses dias que nós estamos vivendo, da potencialização, né, da internet e da questão da pandemia ao mesmo tempo, aonde as famílias estão, vamos dizer assim, enclausuladas dentro de casa, fechadas ali dentro do ambiente familiar, potencializando assim tudo, não é verdade? As crianças, o nervosismo. Nós já tivemos várias outras lives aqui que nós falamos sobre esses assuntos, determinados assuntos, não é? Rotina familiar com a Bispa Rose, nós falamos muito legal aqui. Nós tivemos a Laís lá dos Estados Unidos, a Amanda do Rio de Janeiro. Tivemos aí uma série de palavras anteriores com alguns dos nossos bispos das nossas regionais aí do Mato Grosso. Nós tivemos ali o Bispo Marcelo, Mato Grosso do Sul, Bispo Tonete, a Bispa Vanete lá de Manaus e Bispo Luiz dos Anjos, ali do Rio Grande do Sul, falando, construindo uma vida de superação. E agora nós voltamos então a tratar de assuntos específicos para as nossas crianças. Viemos de uma série de palavras aí trabalhando a estrutura nossa como líder da igreja, como pessoas que passamos por dificuldades e pessoas que nos deram grandes exemplos e testemunhos de vida ali que foram de verdadeira superação. Então eu estou aqui agora dando sequência nesse momento maravilhoso com a Maria Luzinete Lima, com a Lu Lima, mais conhecida nossa amiga aqui, para falar desse assunto bem polêmico no dia de hoje. E nós precisamos dessas informações são as interferências do mundo online no emocional da criança. Lu, boa noite, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Vamos para cima, Lu. Fala um pouquinho de você. Boa noite, pastor Zorzeto. Muito bom estar aqui, poder participar
desse programa, dessa live maravilhosa. Eu já estou me sentindo numa rádio aqui. Amém. Estou gostando, né? Estou voltando lá no meu tempo de radialismo, estou achando bacana essa interação e vai ser muito importante a gente falar sobre esse assunto que tem hoje sido um assunto que precisa ser Aham. discutido na sociedade, nas famílias, enfim. Nós Verdade. vamos estar falando sobre isso. Lu, fala um pouquinho de você. Quem é a Lu Lima? Sua graduação? Fala um pouquinho para o pessoal te conhecer. Bom, eu sou professora, sou pedagoga, trabalho com as séries iniciais de primeiro ao quinto ano, sou também, tenho a segunda graduação em letras, língua portuguesa, e também tenho uma pós-graduação em educação especial. E sou radialista também, tenho um curso de radialismo, Legal. é, trabalho um pouco, mas sou uma professora que ensino, né, as crianças, que levo e aprendo e ensino com elas. A gente vai estar falando sobre isso também, a área da pedagogia, que é muito interessante, essa questão do socioemotivo da criança, as questões emocionais, essas questões digitais, né, que nós estamos aí falando, que é o assunto contemporâneo do momento, a pedagogia digital. Verdade. Mas eu, Lu, vem Vamos. cá, e a sua formação? Fala, você não falou nada de você, tá muito assim, né, acanhada. Eu tenho um monte de informação aqui. Você é pedagoga com graduação em letras, né, língua portuguesa, pós-graduada em educação inclusiva. E que mais, Lu? Eu sei que tem mais nesse currículo aí. Fala pra gente aí. Tem um pouco, né, de algumas coisas que eu faço também, além da área da educação. Eu trabalho também com publicidade, né? Nós trabalhamos com publicidade, a nossa família, nós temos uma agência de publicidade em São Paulo, que Legal. também está passando por essa transformação, né, do cultural agora. Nós estamos entrando 100% online Que também, entrando legal. aí nas que é um novo mercado aí que veio com tudo, e eu tenho esse processo também, esse trabalho paralelo, mas eu trabalho muito com a educação e tenho meu lado de radialismo, né? Já atuei muito, trabalhei 25 anos em rádio, no Mato Grosso do Sul, Uhum. já trabalhei também em jornais que circulam aqui no estado, que circulavam, né? Jornais escritos, e estou assim, falar da pessoa, eu falar, me expressar de mim mesma é difícil, né? Mas eu vou tentar Ah, ah, que me isso. apresentar. Eu sou Legal. uma aprendiz, eu sou uma aprendiz. Vou aprender hoje aqui nessa live com você, com o pessoal que está ouvindo a gente aí em casa, com certeza. E estamos aqui para estar discutindo sobre assuntos interessantes como esse, mesmo porque a pedagogia digital, ela hoje entrou dentro da nossa residência, né? Entrou na vida dos nossos filhos, entrou em todas as áreas, tanto lá na empresa, né? Quando a gente fala no lado empresarial, quando a gente lembra, fala sobre a igreja também, Aham. entrou o digital, né? Hoje nós estamos aí, vivenciando isso com força total em nossas vidas. Amém, amém. Gente, a Lu, ela é nossa amiga, né? Tanto tempo tá com a gente, ela me ajuda muito também nas quesitos, nessa parte de pedagoga do Ministério Infantil. A gente sempre troca uma ideia, eu peço um monte de ideias para ela e ela me ajuda bastante. Ela é empresária, tem uma empresa lá na capital paulista, em São Paulo, e tá aqui com a gente, ajuda muito. Hoje mora em Sidrolândia, aqui no interior do MS, no interior do Mato Grosso do Sul, numa cidade maravilhosa, tá ali abençoando a igreja ali também com um trabalho maravilhoso. Lu, vamos lá então falar sobre esse assunto, né? Que realmente é bem polêmico, essa questão da influência da internet, da tecnologia e, como eu falei no começo, potencializado pelo quarentena, pelo coronavírus. Como que isso interfere no emocional da criança? Então, vamos falar um pouco, começar pela pedagogia. Legal. Vamos para esse caminho, né? A pedagogia, ela tem a função de organizar, né? De organizar
a parte da prática, seria do ensino, né? Certo. E quando se trata dessa questão do socioemotivo, que é o emocional da criança, que é a criança desenvolver a inteligência emocional, a pedagogia, ela entra, né, como digamos assim, uma força importante nesse desenvolvimento junto com o ensino, né, com a prática do ensino em si. E hoje a pedagogia digital, ela está trabalhando também já nessa questão que envolve o emocional da criança. Certo. Porque o que hoje nós percebemos nessa geração alfa aí, que é a geração que nasceu na internet, que utiliza todos esses equipamentos aí, esses recursos, hoje o celular, utiliza o smartphone, o notebook, enfim. As crianças de hoje, a geração alfa, é diferente da nossa geração, concorda, pastor? Ah, com certeza. E aí, Lu, só abrindo um parênteses, explica um pouquinho sobre isso, geração X, Y, Z e alfa, só para o pessoal contextualizar aquilo que você quer dizer. Legal. Então, a geração X, no caso, somos nós. Somos visitantes, né, do mundo virtual. Nós apenas usamos o mundo virtual, visitamos ele, fazemos leitura, gostamos, usamos para os bancos, né, para aquilo que vai nos auxiliar. Mas nós não somos moradores desse lugar, nós somos apenas visitantes. Aí nós temos aí a geração Z, que é uma geração que já vem com mais avanço na tecnologia, que domina já mais, já participa com força total, mas nós temos a geração alfa, que é essa moçada agora, que nós estamos trabalhando com eles, que é o nosso Arena Kids, que é essa galerinha aí de 0 a 12 anos, que eles são nativos da internet, Uhum. são nativos digitais. Então, eles nasceram entendendo, né? Eles nasceram vivenciando tudo isso, utilizando o celular, utilizando o computador com uma facilidade tremenda, né? Nós que somos educadores Nossa. de primeiro ano, a gente aprende muito com essa moçada aí. Eu aprendi muito com eles nas questões de mexer no celular, né? Uhum. Coisas que eu não sabia, o que eu não sei, eu me formo com eles. E eles me ensinam, e é super incrível como essa geração aí, que é a geração digital, ela está super influenciada pelo mundo digital, diferente de nós. Né? Nós temos uma maneira diferente de ver esse mundo digital. Nós temos uma visão diferenciada, mesmo porque nós não estamos 100% nele. Para nós somos como aqueles curiosos que nós usamos o mundo digital para aquilo que vai nos fazer bem, né? Uhum. Numa pesquisa de escola, num trabalho. Eu quero montar um cultinho, né, online, por exemplo. Então eu vou lá, monto, busco informações, né? Eu quero ler a Bíblia digital. Eu vou lá, leio a Bíblia digital, mas isso não quer dizer que eu seja uma moradora nesse sistema online. Mas as crianças de hoje, os alfas, eles são. Então, eles estão aí emocionalmente ligados 100% a todo esse mundo digital, e tudo isso, existe uma organização pedagógica que precisa ser feita, a gente vai falar sobre isso também, que são as questões emocionais da criança, sim, né, que envolve muito, obviamente, a criança que ela vive esse mundo digital, que ela pode se tornar uma criança dependente do celular, dependente do Totalmente. smartphone, né? Então, ela precisa ser, a pedagogia precisa, né, já está entrando com esses recursos aí para ensinar a criança, essa nova geração aí, digitalizada, a se reorganizar para que ela possa utilizar todos esses instrumentos sem ser prejudicada emocionalmente. Isso é muito bom, a internet? É muito bom. Né? Tem um lado maravilhoso. Né? É incrível, né? Informações de 5 em 5 minutos, nós sabemos tudo o que queremos, é um ótimo ambiente de pesquisa, é maravilhoso. Para nós e para as crianças também, mas tem que haver um certo cuidado, né? Um certo equilíbrio nesse uso, um certo equilíbrio por parte das crianças, da família, né?
Ô Lu, eu tenho aqui algumas perguntas já. Tem o meu primo André, inclusive. Valeu, André, boa noite por estar conosco. Algumas pessoas já estão aqui e eu já vou fazer a pergunta dele. O que você está dizendo mesmo, realmente, nós já falamos em lives aqui também. Essa questão Sim. da internet, a formação do cérebro da criança, né, até no máximo 20, do jovem até 23, 24 anos de idade. Imagina uma criança de 10 anos, de 9 anos, 7 anos, com tanta tecnologia, tanta informação. Ela não consegue administrar tudo isso, não é verdade? E aí onde entra a Ela depressão, nós falamos sobre isso também com a pastora Andréia, com a Débora Mariano, falamos tá, algumas coisas também sobre essa parte da sexualidade, mas com a pastora Andréia, logo no começo, nós falamos sobre esse assunto, do suicídio infantil, que essa potencialização da internet levou. Né? Inclusive, abrindo um parênteses, se você quiser saber mais, rafaelzorzeto.com.br tem todos os Fala aí Pastor, todos os episódios ali, você pode ver um por um. E o André, então, indo para a pergunta dele, Lu, ele já comenta aqui o seguinte: olá, boa noite. O mundo está online. Ontem tive notícias de um amigo que disse que em São Francisco, nos Estados Unidos, não há mais grandes shopping centers e tudo vai ser diferente pós-corona. Lojas físicas em baixa e negócios e serviços voltados para a internet. O que acha? O que você fala, Lu? Então, eu penso e tenho certeza, de tudo que a gente está vivendo agora, de que o mundo, assim como as gerações, né, passaram por transformações, a gente vê que cada geração teve o seu processo transformador, nós estamos vendo isso hoje rapidamente. Aham. Porque eu entendi que, e todos nós que estamos em todas as áreas profissionais, pastores, educadores, médicos, dentistas, psicólogos, o que a gente viveu agora foi um salto para o futuro. Então, nós demos um salto, né, contemporâneo para algo diferenciado aí, que é o mundo digital. Isso que ele está colocando, que o André colocou, que o mundo vai ser totalmente digital, isso é uma realidade Aham. futura, mas visível, principalmente agora pós-pandemia. E a gente observa isso com detalhes e analisa que realmente nós não vamos ter como fugir disso. Então, nós vamos ter que ser moradores aí do Uhum. sistema online, Terra 2, e passar a conhecer tudo isso que também está ainda sendo algo desconhecido para a sociedade. Aham. Por mais que nós sejamos visitantes online e tivemos conhecimento na internet, ainda tem muita coisa que a gente precisa aprender a dominar nessa área. Principalmente hoje, que nós vamos ter aí a publicidade trabalhando diretamente a venda online, é algo que nós vamos ter que se acostumar a fazer compras online, a não ir mais ao supermercado, a enviar a listinha lá, né? Aham. E hoje nós vamos ter que viver isso com total convicção de que vai ser assim o mundo, Aham. né? Hoje nós estamos vivendo isso, vivenciando isso também na igreja, né? Nos nossos cultos online infantis também nós estamos já vivenciando isso, de que nós temos que chegar até a criança, né? Até a casa da criança, nós estamos tendo essa interação e vendo que o mundo vai ser isso, vai ser uma interação online. Aham. As escolas, né, Lu? As escolas. Até tem uma que a gente vai estar falando aqui, né, sobre essa questão. Eu ia até já aproveitando isso, fazer essa pergunta para você. O que é EAD? Explica pra gente essa questão do ensino à distância e as dificuldades que também existem nessa questão aí, desde falta de dinheiro para ter uma tecnologia, embora praticamente todo mundo tem celular e internet. Mas isso é interessante a gente estar falando para como essas crianças e essas famílias se adaptarem a essa realidade agora. Então, eu quero tirar uma dúvida, porque o que está acontecendo também hoje em relação a essa questão da educação, da pedagogia, as pessoas estão assim levando para a internet, para a educação à distância, que é a EAD. A EAD, na verdade, o que, que ela é? Ela é uma organização, né, um site organizado, uma área pedagógica voltada para determinadas disciplinas, com vídeos aulas, né, que não é aula híbridas, não são aulas remotas,
tá? Não são, são aulas que são gravadas, preparadas, com todo o processo, com atividades intercaladas, e que ela está ligada a uma disciplina, um curso, né? Aham. Por exemplo, eu vou fazer um curso de pedagogia na área, né? Na área de pedagogia, eu vou fazer uma EAD, uma educação à distância. Então, existe uma pedagogia para isso, específica. E nós temos hoje a aula remota, que são o que nós estamos vivendo hoje. O que seria isso? Seria um pouco de aula ao vivo, que é o que nós estamos fazendo lá no cultinho, viu, pastor? Ah, que Aula ao benção. vivo, intercalar a internet, né? Motivar a criança a ir lá na internet, pesquisar, enviar as atividades remotas pela internet para a criança fazer em casa. Hoje nós temos aí o Google Class, né, que nos Aham. favorece a realizar isso, que é diferente da EAD. Aulas remotas são aulas presenciais e online ao mesmo tempo. Nós usamos o computador, a ferramenta do computador, para que o aluno ele possa fazer essas atividades. E nós temos também as aulas, a sala de aula invertida, que é o que está surgindo aí, que é bem bacana, que o aluno pesquisa na internet em casa, o professor envia o assunto para o aluno pesquisa, se intera de tudo e vem ao vivo, né, questionar na sala de aula, vem para a aula presencial já Preparado. sabendo aquele assunto e o professor entra ali como um mediador, Que né, que legal. vai estimular os alunos a terem mais curiosidade sobre aquele assunto, a desenvolver mais aprendizado, porque, na verdade, a sala de aula, mesmo, eu digo que a escola em si, a sala de aula, ela nunca vai perder essa essência natural do presencial, essa essência do desenvolver o aprendizado, porque a sala de aula ela é construída para isso, para desenvolver o aprendizado. Então, o aluno em si, mesmo que ele esteja do outro lado da telinha e o professor do lado de cá, e ele esteja pesquisando aí na internet, volte e traga para a sala de aula o que ele pesquisou, ele vai precisar desse contato com o educador, essa pedagogia, sabe, que favorece os métodos presenciais para ele desenvolver mais aprendizado, porque o ensino é isso, é você estar sempre aprendendo. Nós somos eternos aprendizes, né? Até na hora de morrer, nós vamos aprender. É verdade. E aí, Lu, nessa questão que você está dizendo, atualmente, por exemplo, nós tivemos que nos reconstruir, né? Ressignificar as nossas vidas para a gente aprender a viver nessa questão dessa pandemia, né? Que nós estamos falando. E aí, como você está dizendo, as escolas tiveram que se adaptar, as famílias se adaptar, as crianças se adaptar ao novo padrão de ensino, né? E na tua visão, eu sei, aqui em casa eu tenho as minhas meninas, né? Eu vejo assim essa dificuldade porque tantos meses já nós estamos vivendo essa pandemia e aí você tem uma aula remota, uma aula tal horário, não é aquela coisa mais de acordar às 6h20 da manhã, chegar em casa meio de meia, 1 hora da tarde, não é? Não, agora não. Então assim, como que você visualiza isso? E esse ano letivo, para a grande maioria, né? Já está perdido? Não está perdido? Como administrar isso na cabeça das crianças? Porque é uma dificuldade. Não, mas tá bom, não, mas esse ano isso aqui. A mentalidade das crianças estão assim. Não, esse ano aí já perdeu e tal. Como que você visualiza tudo isso? Então, nós, professores, todos nós estamos vivendo esse momento todo também, nós estamos aprendendo, é o que você falou, né? Você disse assim, o mundo está preparado, mas o mundo ainda não está 100% preparado, ele está se preparando. E as aulas remotas, o que tem acontecido? As crianças, elas precisam entender que naquele horário, né? Na verdade, a aula remota ela é uma aula presencial, só que online, e a criança ela precisa entender que aquela aula, ali, aquele horário, ela tem aquele compromisso de estar ali aprendendo, Uhum. para que ela possa desenvolver as atividades de acordo com a dinâmica do conteúdo que foi oferecido para ela. E claro que todos esses conteúdos são de acordo, né, com a BNCC, nós temos aí todo um processo, nós temos que desenvolver o primeiro bimestre, o segundo bimestre, o terceiro bimestre, nós temos que desenvolver conteúdos ligados e que esteja, né, gerando na criança esse aprendizado, esse desenvolvimento, para que ela possa aprender.
de acordo com o que nós seguimos, nós temos os parâmetros para seguir, e o que eu vejo de dificuldade mesmo, que eu tenho percebido, pastor, é que os pais têm passado uma luta em Meu casa, Deus, né? nem me fala. Por conta das APCs. O que são as APCs? São as atividades pedagógicas complementares, que são aquelas atividades que os pais pegam na escola e levam, que é um complemento, né? E aí Ah, chega em casa, o pai não sabe nada sobre classe dos substantivos, meu aí a Deus, o criança que é isso? leva um ralo e dá um ralo no pai. Então, assim, a dificuldade mesmo que o Brasil já enfrentava antes, nós, como educadores, nós sabemos disso, sempre foi a nossa principal luta de resgatar o pai, né, trazer a família para a escola, e a gente vê também hoje, nessa era digital, essa dificuldade também. Então, na verdade, o que os pais estão passando hoje é aquilo que eles não fizeram no passado, né? Tipo, poxa, eu vou participar, vou olhar o caderno do meu filho. Às vezes a criança estudava ciências na escola, aí chegava em casa, queria falar sobre galáxias, sei lá, queria falar que o Sol era uma estrela para o pai não dava essa oportunidade, ou a mãe não tinha tempo. Então, na verdade, a criança ela se virava um pouco sozinha nessa E área onde entra a da inteligência tarefa. emocional também, né? Ela se virava um pouco sozinha também. E agora, nessas questões do digital e todas essas mudanças que o mundo todo passou rapidamente, Nossa. culturalmente, né? Que foi uma mudança cultural também, o que está ocorrendo? Os pais estão sofrendo, porque eles vão ter que estar mais próximos das crianças. Eles, querendo ou não, nós que somos pais, avós, que estamos acompanhando, né? Porque quando você é professor na sala, mas fora da sala você é pai, você é avô, Aham, enfim, você vai passar o mesmo drama. aham. Então nós estamos passando dramas assim com as nossas crianças e eu vejo que os pais estão desesperados. Eu Verdade. vejo isso, E aí na mas sua. não é motivo para se desesperar, viu, pastor? É, né, Não é amor? motivo. Não, não é. Rapidinho as crianças vai estar acompanhando. Os APCs, elas são fáceis, são conteúdos que as crianças precisam aprender dentro de cada ano escolar, né? Não tem como a criança passar de um ano para o outro sem adquirir o domínio, a teoria e a prática daquele conhecimento. Então, enfim, vai ser um pouco difícil no começo, sim, mas Aham. automaticamente, como tudo aquilo que é novo assusta a É. gente, né, dá um medo, e sempre vem o lado crítico também, vem junto, né, do novo, quando surge o novo, vem o elogio, vem o lado crítico, aí tem aquelas questões, será que todo mundo vai reprovar? Será que todo mundo vai passar de ano sem saber nada, né? Mas, como a educação brasileira também teve suas dificuldades, e é uma das áreas que tem muita dificuldade em gerir mudanças, né? A educação ela é um pouco dura para essas questões novas, quando chega. Então, a educação também levou um baque. Você há de convir comigo que foram todos os setores do mundo, porque nós também não esperávamos essa pandemia. Nós esperávamos o mundo online, a Aham. pedagogia digital, a gente esperava isso, mas a gente esperava de uma maneira aleatória, tranquila, sabe? Aham. Dentro de uma calmaria. De repente veio num ban, né? Numa explosão. Então, houve também uma loucura na cabeça das pessoas, mas eu acredito que isso já está sendo tranquilizado. Hoje as crianças já estão mais calmas, os professores já também estão conseguindo ter essa interação Uhum. com calma, eles e as crianças também, os pais já entenderam, e eu acredito que o nosso país vai levar de 3 a 4 anos aí para se adaptar a essa É. nova. Olha só, para você ter uma ideia, o André mesmo, ele está dizendo aqui, né, é bem interessante, ele tem duas falas aqui, vou ler para vocês. Ele diz o seguinte: Sim, supermercado online é uma realidade que se definiu neste momento, inclusive falando em AD. Ó, o supermercado online, por exemplo, nos Estados Unidos a gente vê, né? O cara entra com um cartão de crédito,
aciona o cartão, ele compra tudo que ele quer, não tem ninguém atendendo ali, ele vai embora, já é uma realidade. Ainda mais agora, É, nesse momento que a gente vive. E falando do EAD, ele diz o seguinte, olha que informação interessante, o Senai ontem definiu que a maioria dos seus cursos terão presenças em apenas um dia. Inclusive, repartições públicas estão tendo muito sucesso com o trabalho remoto. Olha que interessante. E aí ele diz, também no outra fala aqui, este ano, creio que para a maioria é um ano de superação, sobrevivência e crescimento em experiência única, que essa geração está vivenciando. Todos nós estamos vivenciando isso, né? Aí ele faz uma pergunta: época de se desenvolver, então, inteligência emocional? O que você me fala? sim, super importante, super importante. Aí que é um foco assim importantíssimo da gente estar falando sobre isso, né? Porque quando a gente começa a dizer sobre pedagogia digital, inteligência emocional, a gente sai da realidade da família, né, do lar, da casa, do contato da Uhum. criança família, e a gente acaba ficando, deixando isso bem embolado Aham. mentalmente. Mas a inteligência emocional, ela precisa começar dentro de casa. Então, os pais precisam já desenvolver a inteligência emocional da criança dentro de casa, ensinando ela a ter limites, a respeitar o próximo, a amar o próximo, enfim, todos os princípios que nós já sabemos aí, que já foi falado, inclusive aqui em outras lives, né? Que os pais, primeiramente, os primeiros líderes dos filhos são os pais. Aham. Né? Na verdade, a escola ela não educa a criança, porque existem uns termos assim que diz, a escola educa a criança. Não, a escola ensina a criança a desenvolver o aprendizado. A escola, quem educa a criança, quem prepara você emocionalmente, quem me preparou emocionalmente foram os meus pais, né? Aham. Então a criança precisa criar essa estrutura primeiramente desde o ventre, né? E aí quando ela vai para uma creche, vamos falar uma linguagem assim, que é um centro de educação infantil, lá também, hoje nós já temos a pedagogia infantil, que ela trabalha essa questão, juntamente, né, com os conteúdos. Então, a criança, ela começa a interagir com o próximo, ela começa a respeitar o local do próximo, o direito do próximo, aonde? Dentro do centro de educação infantil. Ela começa a entender que ela precisa amar o próximo, que ela não pode ser individualista, que ela precisa participar, que a vida é uma construção em grupo. Então, Aham. tudo isso ela vai aprender no Centro de Educação Infantil, que faz parte da inteligência emocional. Mas um dos graves erros nosso é pensar que a inteligência emocional ela não precisa ser mais não precisa mais ser desenvolvida, ela que a criança ela fez 10 anos, então tá bom, já aprendeu, então ela já está preparada emocionalmente. Não é assim, Nossa, não é? é. A vida é constantemente, nós somos aprendiz também e nós vamos desenvolvendo o nosso emocional de tempo em tempo, de acordo com que nós vamos ficando adultos, né? A gente Aham. vem crescendo. Então, a gente precisa o que? Adquirir o equilíbrio, Entendi. né? E esse equilíbrio aonde nós vamos adquirir? Primeiro em casa, depois na escola. Hoje nós temos a pedagogia socioemotiva, que tem está dando, valorizando isso, e quando nós entramos numa sala de aula, nós chegamos numa sala com 30, 40 alunos, e nós procuramos conhecer o histórico de cada criança, conhecer o emocional dele, saber quais são as dificuldades, principalmente no setor público, quais são as dificuldades que essa criança enfrenta, né? Quais são assim, digamos lá, os gigantes que está na mente dela, que a gente precisa tirar esses gigantes da mente dela, para que ela consiga se fortalecer emocionalmente, porque isso também faz parte do aprendizado dela desenvolver, né, um conteúdo de ciências, de língua portuguesa, de matemática com mais habilidade, né, com mais facilidade, de acordo com o que ela tem um maior amadurecimento emocional, isso faz com que ela tenha mais facilidade em aprender também, Uhum. assim como gerar nela também
essa facilidade de interação com o ser humano, com a família, né? Então, Uhum. é importante a gente Eu, focar essa questão aí. tá. Eu tenho uma pergunta aqui, o Lu, é do Wesley. Wesley, lá de Joinville, pastores Éder e Joyce. Wesley e Jennifer, meus amigos. Estamos juntos aí no MSK, não é? Ele falou o Ai, seguinte: qual a melhor forma dos pais poderem construir essa nova rotina com os seus filhos? Porque é o que nós estamos falando aqui, né? Quem fazia tudo isso era a escola. Vai de manhã para a escola, volta em determinado horário, aí vai fazer uma atividade e tal, aí ajuda em casa, depois vai assistir uma TV, vai para a igreja, enfim. Agora tá todo mundo dentro de casa, pelo menos a grande maioria ou uma grande parte. Então, como trabalhar isso agora nessa questão? Nós tivemos uma live, inclusive, com a Bispa Rose, que nós falamos especificamente sobre isso. Mas, no teu ponto de vista, de acordo com a pergunta aqui do Wesley, como que pode construir, então, uma nova rotina os pais aí com seus filhos? se organizar. Primeiro que é importante a organização. Como eu falei, né? Nós não podemos perder essa essência da família, esse princípio emocional, essa questão do relacionamento do pai e da mãe, do interesse. Aí, muitas vezes, também nessa questão, pastor, as pessoas dizem assim: mas eu trabalho muito, não tenho Uhum, tempo, e uhum. agora? Trabalhar, deixar meu filho em casa, como é que vai ficar? Então, começar a trabalhar na criança que ela precisa. Claro, eu não estou dizendo a educação infantil, estou dizendo a criança já a partir dos 6 anos, 7 anos, né? Começar a trabalhar nessa criança que ela precisa ter a responsabilidade de cumprir aquele horário em casa, que é o horário onde ela vai, como se ela estivesse presente, indo para a escola. Ela precisa entender que ela tem esse compromisso com o horário da escola, depois o horário do almoço. Assim como a criança, ela vai ter os compromissos do horário do banho, ela precisa, a criança, nós seres humanos, nós precisamos obter essa agenda. E nossos pais, os pais, mesmo com as crianças dentro de casa, precisam organizar e reorganizar esse processo para que tudo aconteça, como eu te disse, organizado. Aham. Mesmo a criança dentro de casa, mas ela precisa entender que ela tem a responsabilidade de cumprir com os objetivos escolares dela, né? Assim como ela vai ter o horário também de sair da internet, a gente falar sobre essa questão também, a criança que é o alfa, que é o digital, ele não pode ficar 24 horas na internet. A gente já sabe que vários estudiosos, psicólogos, psiquiatras já falaram muito sobre isso, né? Nós sabemos que o celular, enfim, o computador são meios maravilhosos, são recursos excelentes para se desenvolver aprendizado, mas tem também Aham. e faz mal, né, o excesso do uso desses instrumentos. Então, é preciso que a criança, o pai comece também a delimitar isso, a ensinar a criança que ela precisa sair do celular em determinado horário, né? Não pode, por exemplo, uma coisa que nós, professores, e a gente tem questionado muito, tem famílias que almoçam, todo mundo no Aham. celular, todo mundo está, né? Não se conversam, então não pode perder essa essência, sabe? Tem que saber utilizar esses instrumentos para o nosso bem, para o nosso crescimento. A criança ela precisa amadurecer também essa agenda digital nela, para que ela amadureça emocionalmente a ponto dela entender que ela precisa ter um tempo adequado para cada É situação. verdade. O que a gente vive hoje, penso eu também, é totalmente diferente do que os nossos pais, avós viveram. Hoje nós vivemos na era tecnológica, então não adianta também nós implantarmos, bloquearmos o desenvolvimento emocional, da inteligência emocional da criança. Por exemplo, a criança quer expor alguma coisa, expor os seus sentimentos, né? Ah, menino, vai ser homem que homem não faz isso, homem que homem não sei o quê, ou tanto para o homem quanto para a mulher, enfim. E isso vai bloqueando, né, a inteligência emocional e vão gerando os analfabetos emocionais, crianças totalmente traumatizadas. Aí nós temos a potencialização hoje de várias síndromes, né? TDAH, dislexia e outras coisas mais. Nós temos visto isso. E aí, com essa tecnologia, com a internet, com a potencialização, que eu sempre falo isso, da internet,
nós precisamos trabalhar isso. Sim, né? Mário Sérgio Cortella, ele fala que quando veio a tecnologia, a facilidade tecnológica, as famílias agora têm as suas tocas, né? Cada um vai para a sua toca. As pessoas se reuniam na mesa, se depois foram se reuniam na televisão, e agora ninguém se reúne mais, porque mesmo dentro do carro está lá com o celular. E aí nas tocas, ou seja, nos seus quartos estão no celular, estão na internet, tem o frigobar ali e tudo mais. E o Augusto Cury fala que quando você vai tratar isso e você tira o celular ou tira um tempo isso da criança querendo resolver e tratar isso, a abstinência que gera é tão profunda que ela se equivale até à abstinência de uma cocaína, da pessoa que está mergulhada nisso. Então é muito, muito sério. Por isso que tem que ser estipulado realmente horário, até 2 horas antes de dormir, pelo menos, tirar toda essa parte de tecnologia, de eletrônicos, dependendo da idade, olha, 2 horas por dia de celular, 3 horas por dia, 4 horas, a idade vai chegando, e mesmo nós, né? Mesmo nós, até antes de nós dormirmos, a gente desligar um pouco da tecnologia, desligar dessas coisas, trazer à mente realmente Deus, Jesus, a paz, os problemas virão, mas a gente tira da nossa cabeça, não vai resolver o problema dormindo, para tentar dormir em paz, para você acordar em paz, para depois tocar a vida, não é mesmo, Lu? Exatamente, nós temos que saber dosar tudo isso, né? Porque o importante para o ser humano é que ele consiga equilibrar tudo. Nós não podemos também chegar para a criança e dizer para ela: olha, é muito ruim celular, você não vai usar. Igual tem muitas mães que, né, impede os filhos de usarem celular porque tem medo disso, daquilo. Então, o que é fundamental? Fundamental é a gente instruir a criança. Quais são os perigos que tem na internet? Olha, meu filho, É, na internet aí os perigos. risco, Cuidado com esses desafios malucos aí que os caras colocam na internet, manda você tomar água fervendo, né? aham, Enfim, desafios malucos aí, a gente conhece esse desafio da baleia baleia azul, azul, né, boneca Momo, ixi, foram muitas, né? O desafio da canela, que foi uma loucura aham, né? Também na internet, que as crianças, os adolescentes aí engoliam canela e faziam super mal sem tomar água, surfar em cima de carros, enfim, existem os perigos. Nós sabemos que o mundo online, ele é tão quanto perigoso quanto o nosso mundo real, né? Existe o bem e o mal nele também. aham, Eu costumo dizer isso. E assim como nós preparamos os nossos filhos para o mundo natural, para o mundo offline, a gente prepara os nossos filhos, olha, cuidado, quando você for atravessar a rua, cuidado com o carro. aham, E são detalhes, olha, não atende ninguém estranho em casa, hein? Se a mamãe não estiver, você não atende e tal. A gente está sempre preparando os nossos filhos e ensinando eles para que eles também tenham, né, se cuide dos perigos. E nós temos que conhecer esses perigos da internet aí, aham, porque nós temos que ensinar os nossos filhos também a entender esses perigos. Sabe por quê, Zorzito? Porque quando você entra numa sala de 4º ano, por exemplo, você começa a falar sobre esse assunto com eles, eles conhecem. Eles falam, professor, então tem o desafio do sal e do gelo, que a gente pega o gelo com sal e aperta com a mão, e quem suporta mais é o vencedor, né? E a nossa, gente sabe que isso faz mal, né, para a criança. aham, Aí eles falando sobre baleia azul, enfim, sobre todos esses perigos. Agora está aí o desafio da água quente, que é uma loucura, né? Eu é, acho uma barbaridade isso. Então, nós temos que ensinar isso para a criança e que explicar para ela que isso não é bom. aham, E uma precisamos entender é que a criança ela consegue aprender muito mais rápido do que eu e você, uhum, né? A mente está fresquinha e ela consegue entender que tudo isso aqui é um perigo e que ela não vai poder entrar ali, né? E assim como ensinar a criança também os links perigosos, aham, né? Que se apresentam aí como empresas legais, falando que é bacana e na verdade é algo é, enganoso. Predadores virtuais que existem no mundo virtual, né? aham, Assim como perigos no mundo offline, aí nós temos aí no mundo online esses predadores que são perigosos. aham, Nós temos os golpes virtuais, aqueles presentes maravilhosos, né, que aparecem na internet, a criança tem que estar preparada. As questões dos tipos, né, de pedofilia, que é uma coisa perigosíssima na internet, aham, que veio aí
total, Verdade. né, que instiga a criança a colocar imagens dela, essas pessoas bandidas aí que usam a internet, Aham. né? Então, o nosso filho, a gente tem que parar de tratar, né, a criança e o adolescente vergonhosamente. O pai não pode Jogar perder claro, essa né, essência, Lu? claro, não pode perder essa essência do diálogo. Eu ensino primeiramente o meu filho. Olha, você vai ter um limite aqui na internet, né? Nós vamos, até nós tem uma área da internet que eu acho interessante, que é que os pais precisam fazer isso. Até que ponto os meus filhos podem ir, né? Até que ponto isso vai influenciar no emocional do meu filho? Porque nós temos aí também os influenciadores, É? né? E temos os influenciadores mirins que estão aí com Eu ia falar tudo, agora aqui, ó, gerando, desse cara aqui, desse doido aqui, ó. Eu até fiz uma live falando sobre essas revistas aqui. entendeu? Então é aquela pedagogia, né, que não vai perder a essência nunca. Se nós não ensinarmos os nossos filhos a se proteger no mundo virtual, né, não tem como nós tirarmos eles desse mundo, porque ele existe e todas as profissões do futuro vão estar Aham, vinculadas ao digital, né? com Nós certeza. temos aí um exemplo da igreja. Nós vamos ter que preparar pastores, né, líderes com influências digitais. Hoje nós temos grandes influenciadores aí já aparecendo, Aham. né? E também nós temos que, até nessa questão espiritual também, nós temos que saber preparar, ensinar os nossos filhos, né? E para que nós, os pais, né, sejamos os primeiros influenciadores dos nossos filhos, para que eles não tenham carência de buscar preencher o emocional deles em busca desses influenciadores que vão ensinando Aham. coisas sentido para eles, entendeu? E é como antigamente, né? Antigamente a mãe falava assim: olha, eu vou deixar o meu filho vendo TV e vou fazer o trabalho de casa. Na minha época, na minha geração, teve isso. E a TV também gerou influenciadores, que também influenciou as meninas, os rapazes, né? Influenciou. E hoje nós temos esse perigo também na internet. Aham. Então, são perigos que apenas mudaram de local para o outro. Eles migraram, né? É verdade. Migraram da televisão para a internet. Então, só que a internet É é fácil. mais forte, porque é um contato mais direto, é algo híbrido, é algo remoto. Eu posso falar com você aqui, né? Agora, você está falando comigo, eu estou falando com você, eu posso te influenciar ou influenciar uma criança Aham. através uma conversa, né? Enganar, né? Digamos assim. Mas, se bem que as crianças também, da turma alfa aí, que nasceu nessa era digital, eles são bem espertos já, né? Hoje as crianças falam sobre isso e elas gostam de questionar sobre isso e elas gostam de saber, elas ficam curiosas, né? Aham. Então, nós precisamos motivar isso nelas, Aham. motivar mesmo, para que tenha esse conhecimento, descubra que existe todo esse mal, todo esse processo, para que elas não deixem isso contaminar o emocional dela. Aham. A gente precisa conhecer também, né, Lu? Entender do processo, entender essa tecnologia, como você falou mesmo, porque são tantas, tantas influências que as nossas crianças estão tendo, né? E a gente nem está falando aqui, nem entrando nos nossos jovens, estou falando de criança, mas a gente vê a parte da política com os nossos jovens, os conceitos sendo totalmente mudados, sendo totalmente alterados, não é? A visão que esse mundo tem trazido, que é uma desconstrução total da família. E a gente vê realmente Sim. esse cara aqui, ó, né, para não ficar falando muita coisa, embora tá aqui, o Felipe Neto, essa própria revista eu fui comprar ela e tem um lugar aqui na revista que ó, só mostrar para vocês aqui. Eu mostrei na outra live, ó lá, ó. Casa, mata ou trepa. E aí ele coloca o nome das pessoas, o que você faria com as pessoas. Ó, com o Neymar, o que eu faria? Com o Silas Malafaia, o que eu faria? Que não sei quem. E aí eu não vou nem ler esses negócios aqui, sei que isso aqui muita gente está comentando sobre esse assunto. É isso que nossas crianças estão recebendo. É essas informações que elas estão recebendo na internet. E a gente precisa tomar cuidado e tem realmente esse conhecimento para isso.
Eu queria só ler mais algumas coisas aqui que as pessoas estão falando, já Então, estão partindo para o encerramento, tá? a questão do filtrar, né? Do Isso. filtrar é importante. A internet, ela precisa, a criança, ela precisa ter um filtro. É a mesma coisa da TV. Hoje nós temos aí canais abertos de TV e canais fechados, né? Aham. Você pode filtrar dentro da sua residência o filme, o canal de TV que você quer que a sua criança acesse, né? Isso, dá para fazer, Então, dá para fazer. Aham. é importante que os pais vigiar, né? Onde entra aquela questão, não temos que orar, mas temos que vigiar. A prática, né? A teoria tem que estar junto com a prática. Aham. Olha, o André, novamente, ele diz o seguinte: a disciplina nesse momento do Covid me parece um fator fundamental e desafiador. Como limitar as crianças e nós mesmos neste mundo digital? É um mundo novo e definitivo? É o que nós já falamos aqui, né? Praticamente nós já respondemos, a Lu está respondendo, né, André? Essas perguntas aqui, porque como a gente também falta 5 minutinhos aí, eu vou ler aqui que o É Wesley também escreveu, para a Lu também ajudar a responder aqui, para a gente encerrar. Álvaro Zorzeto, meu primo, também te amo, primão. E ele diz o seguinte: colocar em prática com amor e dedicação. A teoria tem que ser exercida pelos pais e também pelos filhos. Legal, Alvinho, legal, muito bom. Aí o Wesley ele diz o seguinte: aqui em Joinville está tendo um caso preocupante para os profissionais da educação da rede pública, da educação infantil principalmente. Muitas famílias estão retirando, olha isso, retirando seus filhos das escolas privadas e matriculando as mesmas na rede pública, superlotando as salas e turmas da educação infantil. E a preocupação é o período pós-pandêmico, quando as aulas retornarem no presencial e ainda não tivermos uma resposta da Secretaria da Educação a respeito do assunto. Como está sendo essa situação aí no MS? Será que seria interessante as escolas orientar essas famílias a respeito dessa preocupação? O que você fala, Lu? Então, Zorzito, é incrível, né? Mas no Mato Grosso do Sul também está acontecendo exatamente isso. O Olha que só. está ocorrendo? Alguns pais, né, coloca a criança, que colocou a criança na escola particular, primeiro que a educação, ela existe isso no Brasil, né? Essa cultura de que a escola privada é melhor ou pior, a escola pública, mas a gente sabe que a escola pública também vem com uma bagagem muito boa, né? A escola Aham. pública tem excelentes profissionais, tanto é que nós temos profissionais que trabalham na escola pública e na escola particular, né? A diferença é que as pessoas costumam dizer que é na quantidade de alunos. Mas vamos a esse assunto da pandemia, que é um assunto assim que tem mexido muito com os educadores. Acredito que não é só aí em Joinville, aqui também, em todo o Brasil, essa questão de tirar a criança da escola particular e colocar na escola pública. Bom, por um lado, o que os pais estão visando, né? Como é que está a mentalidade dos pais em relação a isso? Bom, como as crianças não precisam mesmo aprender tanta coisa esse ano, né? Então eu vou tirar a criança da particular, que eu estou pagando uma certa quantia, e vou colocar na pública onde não há valor, né? Onde não é necessário Aham. pagar, ter gasto. Mas eu, como educadora, e a minha opinião é que é um gravíssimo erro que o pai está fazendo. Primeiramente, que o aprendizado não tem preço, né? O aprendizado dos nossos filhos. E a escola particular, ela caminha junto também com a educação estadual, a gente sabe disso. A escola particular, inclusive, ela respeita, né, todo o processo, né, da Secretaria de Educação, ela está totalmente ligada a todos os conteúdos, de acordo com os parâmetros. E aí, o que ocorre? Ocorre essa questão, não, eu vou economizar, então eu vou tirar o meu filho. Isso eu vejo como até uma atitude negativa, viu, É. pastor? Negativa. Seria a mesma coisa de eu chegar, olha, agora que não vai ter, meu filho não pode mais no cultinho, então eu vou tirar ele da igreja.
né? Não é bem por aí, vou fazer uma troca. Não é bem por aí o caminho, né? O caminho é que as crianças permaneçam onde elas estão, no particular ou no estadual. Com certeza, as APCs, que são as atividades pedagógicas complementares, as crianças estão aprendendo sim, né? Nós sabemos que o aprendizado, existe todo esse processo que os pais estão passando em casa, nós, professores, passamos ele na sala de aula, né? Aham. Esse momento de ensinar a criança, de desenvolver o aprendizado, isso não é fácil mesmo, né? Tanto é que existe cada disciplina, né? Tem Ô, o Lu, nós seu precisamos profissional. encerrar aqui já, viu? Já tá acabando o tempo. É que esse assunto tem muita coisa para É muito falar. legal, gente. Me perdoe mesmo, mas está aqui o. Positivo essa troca de lugar aí da escola particular Aham. para a escola. Não existe economia quando se trata do aprender. Inclusive, a minha neta, ela começou na escola particular e ela permanece na escola particular e está sendo muito bom. E, claro que vai ser um ano que as crianças, né, como eu te falei, é algo novo. Nós também estamos se adaptando, os educadores, os pais estão se adaptando. Então, vai ser um ano que Amém. vai ser um aprendizado para todo mundo, Amém. mas nós vamos chegar numa pedagogia aí que vai organizar, que a pedagogia ela organiza tudo isso, Aham. ela suavemente tirando, ela vai tirar essas dificuldades que ainda está Amém. tendo nas notas, e eu acredito que o mundo, a educação vai Com permanecer, né? certeza, As em crianças nome de Jesus. vão continuar aprendendo até o fim de nossas vidas e, Amém. né? Legal, Lu, tá, já estou encerrando aqui. Daqui a pouco você já fala, já dá suas considerações aí. Nós temos mais 2 minutinhos aqui. Pessoal, muito obrigado. Você que entrou aqui, você que perguntou, você que falou. Espero poder ter contribuído com vocês. Lembrando que no rafaelzorzeto.com.br você tem todas as nossas lives lá que nós falamos sobre a sexualidade infantil, os riscos e perigos da internet, a influência da internet, suicídio infantil, criança autista, mais 1 milhão de coisas, monte de assunto lá. E ali também se encontra cultos infantis de várias das nossas igrejas em outras regionais. Tem material gratuito, um monte de conteúdo gratuito e nosso treinamento também. Você que tem um ministério na tua igreja, quer participar lá, entra lá, faz o nosso curso, faz o nosso treinamento. Eu também tenho um Telegram todos os dias pela manhã cedinho. Eu mando uma mensagem, entra lá no Telegram, Rafael Zorzeto, Transformadores de Gerações. Tem um grupo de Telegram ali e os nossos canais no YouTube, Rafael Zorzeto, Facebook, você já está aqui, e no Instagram, @r.zorzeto. Lu, fala os seus canais e as suas considerações para encerrar. Onde te acha? Então, o que eu quero encerrar, né, esse assunto nosso que a gente falou, é um assunto que tem muita coisa para falar, Bastante. viu, Zorzeto? Tá várias lives aí, eu até anotei aqui algumas coisas interessantes, os perigos da internet, enfim. Então, o que que eu posso dizer para os pais, né? Para os pais que prepare seu filho para essa nova cultura que vem com força total aí no planeta Terra. Amém. O mundo todo vai passar por isso. Você que é pai, você que é mãe, está tendo dificuldades. Nós também, educadores, estamos tendo dificuldade porque é o novo que surgiu e como eu falei, né, foi um ban, foi repentino, foi uma coisa assim que chegou e de repente a gente teve É, que se adaptar. fazer fazer as coisas acontecerem, porque a educação, o ensino-aprendizado não pode parar, nós não podemos parar de aprender e o mundo cada vez mais exigindo de nós isso, Amém. mas a internet está aí, tem com todas essas ferramentas maravilhosas, né? Para que nós possamos usar. Ensine o seu filho a usar a internet sabiamente. Não deixe que o celular do seu filho seja é, o que vai instruir ele 100%, seja primeiro pai, mãe, não Aham. perca essa maravilhosa de família, essa interação do amor, né, de organizar dentro da sua casa os horários que o seu filho pode entrar na internet, filtrar o que ele pode ver e o que ele não pode, conversar, dialogar, saber o que ele está assistindo, o que, que ele está fazendo de Aham. interessante, Muito bom. né? Da educação aí também, acompanhar o seu filho mais de perto, é bacana. Eu estou achando muito legal essa questão da gente poder estar junto com nossos filhos, aprendendo Isso. também um pouco com
dele, se é bacana também. Ah, Então a gente vai ter que se adaptar a isso, né? verdade. E estamos para viver essa era digital com força Lu, total. como é que acha você no Instagram ou no Face? Qual que é o seu endereço? Então, meu endereço é Luzinete Lima, né, no meu Instagram. Facebook é Lu Lima. E eu sou meia tímida ainda, né, nesse novo mundo digital. É, mesmo porque eu também, como eu disse para você, né, também passei por várias transições, Aham, eu tenho uma história grandiosa aí nessa questão da internet. Eu comecei a minha vida trabalhando com informática, né, e depois parei. aham. Então, mas você me encontra aí, Lu Lima, né? Eu tenho meu Instagram e se Amém. você quiser me convidar novamente para a gente dar Não, vamos continuidade. sim. Vamos combinar, Lu. Vamos combinar. É que já passou de uma hora aqui. Eu já quero, assim, agradecer o pessoal mais uma vez. Obrigado, os primos todos aí, os amigos, o pessoal que está com a gente nesse trabalho maravilhoso. Leve isso adiante. Vai ficar gravado no Facebook essa live. Também no YouTube. Você entrar lá, Rafael Zorzeto, tem todas as lives lá também. Compartilha, pega o link, manda para as pessoas que você acha que é importante, para que elas possam estar assistindo ali. Assina lá no YouTube também, se inscreve lá que tem praticamente todo dia eu também mando vídeos lá para você. Lu, muito obrigado, é Sim, uma honra estar com você, você é top, tem nos ajudado muito. também Obrigado, Lu.